Nós estamos, João já falou, na 24ª porção da Torá. Estamos hoje inaugurando, junto com Moisés, o Mishkan, o tabernáculo, ali no deserto. Para nós é um prazer imenso estarmos inaugurando o livro de Levítico, inaugurando os estudos, juntamente com as Toratut das consagrações ali estabelecida em Levítico, capítulo 1. Eu estava em casa pensando, e a gente lê bastante, para entender o que o Adonai quer conosco, e eu falei bem assim, nossa, o livro de Levítico, ele é pesado, mas não é o peso que você não consiga carregar, não é esse tipo de peso, onde você lê e não consegue entender, não. O pesado do livro de Levítico, do Vaikra, é a presença e a glória de Adonai, já aqui no primeiro capítulo, porque traz uma transição do livro de Êxodo para o livro de Levítico, trazendo a glória de Adonai, sendo estabelecida ali no tabernáculo. Então esse é o peso, é o Aikabod, que é o peso de Adonai, quando se vai ali em 1 Samuel. Mas essa é o peso que nós temos que observar aqui, que traz o livro de Levítico, um peso bom, que dá firmeza. Não tem quando o papel está no vento, o tempo todo você põe aquele peso, ele fixa ali o papel. É esse peso que vai fixar a mim e você na Torá do Eterno. Nós estamos em pleno Shabbat Zahor. Léo já começou a falar conosco. Shabbat Zahor é o Shabbat que antecipa e anuncia Purim. Então eu e você já estamos observando que a Torá vai anunciando as celebrações. Então você precisa, e eu também, nos prepararmos. Shabbat Zahor significa o sábado da lembrança. É o sábado que vai trazer a mim e você a memória, despertar a minha memória, trazer a minha memória à vida. Para mim e para você, é o dia que os nossos pais recordam da guerra declarada por Amaleque, de Elohim para Amaleque. Amaleque, na tradição bíblica, ela representa e simboliza aqueles que são inimigos de Israel. Então, essa é a memória que vem trazendo o Shabbat Zahor. Amaleque, irmãos, aquele que representa e simboliza, tanto na tradição quanto na tradição bíblica, os inimigos de Israel. Você vai ver que Amaleque aqui, ele é descendente de Esaú, E Esaú, a sua descendência, traz sobre si uma raiz de amargura. Por isso que eles se colocam como inimigo de Israel, porque ele é contra a Torá. Ele não concorda com a Torá. Aquele que não concorda com a Torá traz essa raiz de amargura. Vai lá em Gênesis capítulo 36. Nós não vamos correr não, porque eu tenho a característica de correr. Então vamos lá, Gênesis capítulo 36, porque eu falei que Amaleque, aquele que simboliza os inimigos de Israel, os inimigos da Torá, carrega sobre si e sua descendência a raiz de amargura. Aqui no capítulo 36, você vai ver aqui que fala sobre os descendentes de Esaú. Aguinaldo, se você tiver dúvida, você está com um excelente professor do lado, viu? Dúvida você tem, não é, Leonardo? Leonardo fez assim, excelente. Olha só, no verso 9 do capítulo 36, diz assim: são essas as gerações de Esaú, pai dos idumeus, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefon, Gaetã e Kenaz. Olha o verso 12. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. Foram esses os filhos de Ada, mulher de Esaú. Então você vê aí que ele é descendente de Amaleque, é descendente de Esaú. Aquele que traz, a descendência que traz uma raiz de amargura. Quem fala isso é Paulo em Hebreus capítulo 12. Aquele que traz, Paulo ensina que aquele que traz a raiz de amargura sobre si,
se priva ou priva o homem de paz e santificação. Olha só, aquele que traz uma raiz de amargura se priva ou priva a outro de paz e santificação. E eu e você sabemos, já entendemos que sem paz e sem santificação não tem como ter relacionamento com Adonai. Não tem. Por isso que eles são considerados inimigos de Israel e da Torá. Vai lá para você ver isso em Hebreus capítulo 12. E Paulo vai tornar essa situação mais grave. Por quê? Porque ele diz assim que aquele que não tem relacionamento com Adonai é um devasso ou um profano. Hebreus capítulo 12. Porque nós estamos no Shabbat Zahor e eu e você precisamos trazer a nossa memória para não fazer a mesma coisa que Amaleque fez e identificar aqueles que assim o fazem. Eu não fui lá não, peraí. Hebreus capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura aí a partir do verso 14 mesmo, você pode ver aí, ó. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Eterno. Então, a paz e a santificação é pré-requisito para que você possa ter um relacionamento com Elohim. Lembrai-vos dos... 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Elohim e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos turbe, e por ela muitos se contaminam. Vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. Verso 16. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17. Depois, como bem sabeis que, querendo ele ainda herdar uma bênção, ainda querer ter um relacionamento com Adonai, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Então, Shabbat Zahor traz essa lembrança para mim e para você, que nós não venhamos ser da descendência de Esaú ou igual, ou para as práticas de Esaú e Amaleque, e também, você e eu possamos identificar aqueles que assim ou fazem ou praticam. O devasso, irmãos, é aquele que é imoral. O devasso é o libertino, é o obsceno, é aquele que vai utilizar do erótico, é o lascívio. Ele se alimenta com as suas concupiscências. Esse é o devasso. Esse é aquele que não tem relacionamento com Adonai. É esse que eu preciso evitar a ser comparado a esse, e eu preciso identificar esse para não ter um relacionamento, porque ele não tem relacionamento com Adonai. Esse é o devasso. E o profano é o que não pertence ao que é santo. Ele não reconhece o que é sagrado. Ele traz sobre si o desprezo ao sagrado. É aquele que vai zombar de mim, de você, que andamos segundo o propósito do coração de Adonai. É o zombador, é o que traz para mim e para você o desprezo. Então você vê que Shabbat Zahor traz, na minha e na sua lembrança, para que nós não venhamos ser nem devasso, nem profano. Por isso que, e eu preciso identificar aqueles que são, e não ser igual a esses. Por isso que, quando nós estamos celebrando Purim, um dos pontos alto ali da leitura da Megillah Esther, do livro de Esther, é exatamente um aviso que Mordecai dá para ela, é o mesmo aviso que eu tenho, o Eterno nos dá essa manhã, para que nós não sejamos negligentes, nem devasso, nem profano. Vai lá no capítulo 4 do livro de Esther, é um dos pontos altos da leitura da Megillah Esther que nós vamos fazer aqui em Purim. Esther é antes de Salmos, antes do livro de Jó. Esther capítulo 4. Olha só um aviso que Mordecai dá para a rainha Esther.
Ele diz assim, olha o verso 13 do capítulo 4. Ele diz assim: mandou ele de volta esta resposta à rainha, porque a rainha ficou na dúvida se ela poderia entrar na presença do rei. Ele diz assim, para suplicar, para clamar a favor do seu povo. Ele diz assim, olha, no verso 13, não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus. Pois se de todo te calares, agora socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Quem sabe que não foi para este tempo que eu e você estamos aqui, para livrar outros. De quem? Daquele que é devasso, daquele que é profano, zombador das palavras de Adonai. E eu falei, iniciando, que o livro de Vaikra, Levítico, ele é um livro que traz, Leonardo, um peso sobre nós. Eu falei que não é peso de algo pesado, que é difícil de entender ou de carregar. Não, o peso é da glória de Adonai. Vamos a Paraxá, mas antes, vai lá em Êxodo, capítulo 40. Êxodo, capítulo 40. Você vai ver aqui que a glória de Adonai já está estabelecida sobre o Mishkan. No finalzinho do capítulo, a glória do Eterno, ali do capítulo 40, verso 34, diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Eterno enchia o tabernáculo. Então você vê que Adonai já se faz presente aqui no primeiro, vira aí a página, no primeiro capítulo de Levítico, porque a glória de Adonai já enchia o Mishkan. Essa presença de Adonai, ela é o clamor de Moisés. Adonai honra Moisés com a sua presença. Aqui em Levítico, capítulo 1, você vai ver que quem vai clamar é Adonai. Mas o clamor de Adonai é a resposta ao clamor de Moisés. Isso aqui é muito bonito. Nós vamos chegar lá. O livro de Vaikra é conhecido como a Torá HaKohanim, ou a Torá dos ministrantes. Tem como raiz o termo kará, que é gritar, clamar, proclamar. Elohim vai clamar, vai gritar, vai proclamar sobre o filho de Levi. Vai clamar sobre o filho de Levi. Levítico, para o grego, vem do levitos, ministrantes de Levimins. Faz a referência à tribo de Levi. Por isso que eu falei que ele vai gritar e clamar sobre o filho de Levi. O nome Levi significa estar ligado, unido ou vinculado. Ele vai fazer a união entre os Bnei Israel e Adonai. Que coisa linda isso aqui. Isso é de pouca monta para Moisés? Não é, né? Vai lá em Gênesis capítulo 29, para você ver a tribo de Levi surgindo para fazer esta referência. Ligar, unir e vincular a mim e a você na presença de Hashem. Gênesis capítulo 29. Aqui no capítulo 29, o verso 34 diz, você achou? Diz assim, olha, concebeu outra vez e deu à luz um filho, e ela disse, agora, esta vez, se unirá meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso lhe chamou Levi, o adjunto. Agora, em outra versão, desta vez, meu marido irá se juntar a mim. Sim, concebi 3 filhos. Por isso, ele clamou o seu nome, Levi, o adjunto. O adjunto é aquele que auxilia,
aquele que assessora, aquele que está sempre apto para trabalhar a favor de Adonai. É assim que acontece lá em Êxodo, capítulo 32. Vai lá para você ver, vira aí. Êxodo, Shemot, capítulo 32. Nós estamos ainda dentro da Torá, nos aproximando do Mishkan. Êxodo, capítulo 32, no verso 26, depois daquele grave incidente com o bezerro de ouro, Adonai e Moisés vai clamar aqui no capítulo 32, verso 26. Ele pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Eterno, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, o adjunto. Quem é por Adonai, a mim, diz o Moisés. Todos os filhos de Levi juntaram-se a ele. Aí eu lembrei agora daquele Salmo 94, é o salmo do 4º dia da semana. Ele diz assim: quem se levantará diante de mim, diz o Eterno? Quem se colocará ao meu favor? Não é isso que diz o texto? Então aqui em Levítico, Adonai clama ao filho de Levi, ao adjunto, aquele que vai auxiliar, aquele que vai assessorar quem? Adonai. Levítico capítulo 1. Agora eu entrei em Levítico. Pode falar, Amar. Aí eu aproveito também para tomar. Léo, antes de você entrar no capítulo de Levítico, sim, você pode perceber que o Shabat Zaror é a lembrança, né? Está nos preparando para a festa Zikaron HaTorá, o memorial da Torá, a lembrança da Torá. Então, isso para a casa é essa responsabilidade que você leu em Esther, no capítulo 4 de Esther, que nós vamos esta semana celebrar. Ele está falando para a casa, não é só para uma pessoa, ele está falando para toda esta casa. isso. Que tem uma outra congregação toda na internet de responsabilidade dela, não é? Então, aqui ele diz: pois se de todo te calares agora, se esta casa se calar agora, socorro e livramento de outra parte virá para o povo, né? Mas tu e a casa de teu pai perecereis. É uma coisa bem dura para a congregação, para os homens, para os quais têm sido chamados, todos nós, as mulheres, para essa tarefa. Porque quando nós estamos orando, Isaías capítulo 57, continuamente, se nós formos lá no final de Isaías, você verá aqui qual a promessa para aquele que se levantar para socorro daqueles que precisam de socorro. Isaías, lá no capítulo 57, no finalzinho, porque ele diz assim, ó, ele está indignado com o rebelde, né? E porque o rebelde seguiu o seu caminho, no versículo 17. Isso. Mas olha o versículo 18, a promessa. Eu ouvi os seus caminhos, mas eu sararei. Amém. Adonai trará saúde. Amém. E cura. Amém. Contra pecados e situações nossas muito graves. Isso. Eu o guiarei e lhe tornarei a dar consolo. Né? Noé, que foi chamado de consolo, num período tão grave da época de Noé, é a mesma coisa nos nossos dias. E criando louvor nos lábios dos pranteadores. Então, cantando a palavra, pranteando a palavra, nós estaremos diante de Adonai, amém, amém, dizendo paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Eterno. Aí ele promete, e eu sararei. Eu sararei. Então, a promessa de cura e de sarar o povo, para que, através do canto, amém, do louvor e da adoração, amém, Adonai sarará. Amém. Que o Eterno assim faça com a casa, e nós tenhamos toda a força e saúde para fazer cumprir a palavra de Adonai. Amém. Não é verdade? Amém. É interessante que logo nos 3 primeiros capítulos de Levítico, Adonai já prepara essa providência para o homem retornar para ele com toda a segurança. Nós vamos depois fazer essa leitura. Aqui, obrigado, pastora. O clamor de Adonai
vai credenciar Moisés aqui a tornar-se um representante para todas as gerações. Não é somente para a geração a qual Moisés vive, não. Ele vai viver por muitos anos, e ele vive até os nossos dias, porque a Torá ela é viva e eficaz em nosso meio. Então aqui o clamor de Adonai vai credenciar Moisés a tornar esse representante para todas as gerações. Todas as gerações. Lá na Brit Hadashah, no Segundo Testamento, ele diz que a Torá de Moisés é lida em todo Shabat, nas sinagogas. E está até o dia de hoje. Por isso que ele vai credenciar aqui Moisés a tornar-se esse representante. Moisés, irmãos, é o único autorizado a penetrar diante do Eterno em momentos extraordinários. Os ministrantes não. Tem hora e dia marcado para se apresentar diante de Hashem. Moisés não. Ele é credenciado por Adonai a se apresentar, a penetrar diante de Adonai em momentos extraordinários. Por isso que aqui ele clama quem? Ele clama Moisés, para que a Moisés pudesse vir. Por que Moisés não veio por livre e espontânea vontade? Porque a presença de Adonai enchia o tabernáculo e não dava para enxergar, não dava para penetrar, porque a presença ela é física, é palpável para mim e para você. E Moisés faz uma coisa, eu falei com vocês, que Moisés, esse clamor aqui de Adonai para Moisés é uma resposta a Moisés. Moisés faz uma coisa aqui única. E Yeshua confirma isso que Moisés faz, de ir e preparar uma morada. Por isso que ele é credenciado, representante de todas as gerações. Você precisa ir comigo, por favor, voltar um pouquinho em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, Adonai diz que não irei no meio deste povo, por causa da grave transgressão do bezerro de ouro, como nós já havíamos falado. No capítulo 33, a partir do verso 7, você vai ver a postura de Moisés. Irmãos, não é a favor de Moisés que ele faz isso, do ser Moisés, não. Ele faz a favor de toda uma geração ou gerações. Ele diz assim no verso 7 do capítulo 33, Elohim fala que não irá no meio do povo. Moisés vai tomar uma posição, olha só. Ora, verso 7. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, bem fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Eterno saía à tenda da congregação para fora do arraial. Ele arma uma tenda para si, porque ele é o único credenciado a se apresentar em momentos extraordinários diante de Hashem. Então ele sai do meio da congregação, onde Adonai diz que não habitaria, faz uma tenda para si, para aquele que necessitar viesse até Moisés, para ter essa unir e ligar com Adonai, para que pudesse clamar a Adonai. Em outra versão, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu coloquei, diz assim, Moisés toma a tenda e a estende para ele fora do acampamento. Longe do acampamento, ele aclama, é ele agora aqui que vai clamar, tenda do encontro. Por isso que eu falei, Leonardo, que Levítico capítulo 1, quando Adonai clama por Moisés, esta é a resposta que Adonai dá a Moisés. Quando a congregação de Israel estava em grande risco com Adonai devido ao bezerro de ouro, ele se apresenta diante de Hashem. Ele diz assim, Ohel Moed. Ele clama para que a tenda permaneça. Não litúrgico. É momento não extraordinário.
Sem isso, Léo, me ajuda aí. Sem formalidade. É isso que a Torá anuncia por meio de Moisés, que Yeshua viria trazer a toda a carne que quisesse se apresentar diante de Adonai. Porque quando ele caracteriza uma tenda de encontro fora do arraial, ele está querendo dizer, não é litúrgico. Não é litúrgico, não está obrigatoriamente determinado nos tempos, nos dias e nas horas que não estão livres de fazer. Ou seja, você cumpre o litúrgico, mas a tenda do encontro é um momento particular que o homem, por meio de Moisés, vai aprender que chegaria a oportunidade para toda a carne fazer. O Messias vem e faz isso muito simples de se entender quando ele é crucificado fora do arraial. Ele é levado para fora da cidade para ser crucificado. Ali tem um encontro não litúrgico, com Adonai, mas impacta no litúrgico, quando o véu é rasgado. Sim, então, este encontro não litúrgico impacta no resultado da vida litúrgica. Não existe um sem o outro. O que um faz, o outro precisa andar e acompanhar. Você não abandona o litúrgico, mas você vive pelo sopro também momentos não litúrgicos diante de Adonai. Isso daí, quem ficar limitado à liturgia vai ficar totalmente atrasado quanto ao movimento do sopro sagrado nos dias atuais. Não vai entender o que está acontecendo. Não vai. Isso. É interessante essa conexão, por quê? Porque quando ele clama tenda do encontro, Ohel Moed, Moed significa aqui uma vocação sagrada, mesmo não um momento litúrgico, mesmo tendo um encontro extraordinário com Adonai, é um momento de uma vocação sagrada. Não há um rebaixamento do encontro, não há uma falta de respeito, não é isso. Mas é um momento separado e não litúrgico. Os encontros com Adonai litúrgico, você vai estar aqui presente, que são as grandes festividades, você precisa estar aqui. Então ele diz assim, ele clama, tenda do encontro. E assim todo o demandador de Adonai sai até a tenda do encontro, que está fora do acampamento. Todo aquele que vem com uma demanda, uma reclamação debaixo do braço, uma petição, uma solicitação a Adonai. Elohim exige agora que os Bnei Israel saia para fora, saia de si mesmo, se desprende para encontrar com Adonai. Livre de toda a carga que você e eu trazemos para nós nos apresentarmos com Adonai. Tira toda a vestimenta suja e borrada de sangue da carne para se apresentar diante de Hashem. Paulo, lá em Romanos, ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo? Porque ele se acha sem condição de agir como Moisés. De agir como Moisés. Irmãos, o resultado disso aqui, desse sair para fora de Moisés, e ali, ó, o verso 8 diz assim, quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava, Êxodo capítulo 33, verso 8, todo o povo se levantava e ficava de pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava para quem? Para Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda e o Eterno falava com Moisés. Atendia as petições que os Bnei Israel saíam lá do meio do arraial, desculpa, esqueci o nome, do meio do arraial, e Moisés penetrava diante de Hashem e fazia as suas petições. Assim todo o verso 10. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, inclinava, cada um à porta da sua tenda. Falava o Eterno a Moisés, face a face. É isso aí que Leonardo estava falando. Sem a cerimônia, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, também filho de Levi, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Assegurava ali a presença de Hashem na tenda. Você precisa ver qual é o resultado deste esforço de Moisés.
Vai lá você ver comigo, lá em Deuteronômio, no capítulo 33 também. Devarim, Deuteronômio, capítulo 33, do verso 8 ao verso 11, você vai ver ali a leitura do testamento para os filhos de Levi. Filhos de Levi, Deuteronômio 33, verso 8. Ele diz assim: de Levi disse: dá, ó Elohim, o teu Urim e o teu Tumim ao homem que te é fiel. De quem que ele está falando? De Moisés. Dá as revelações para este homem. Põe nas mãos dele, porque o Urim e Tumim são onde Adonai se manifestava em resposta às petições dos homens. Ele diz assim, olha, verso 8, ao homem que te é fiel, que tu provaste lá em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Ele disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi. Não conheceu a seus irmãos, não estimou os seus filhos, porque não teve tempo. Ele era um ministrante legítimo da casa de Levi. Legítimo, ele não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para a sua casa, não tinha tempo para o seu pai e sua mãe, isso foi vedado a ele. Mas ele tinha um relacionamento onde ele falava face a face com Adonai. Ele diz assim: ele ensina teus juízos a Jacó e a tua Torá a Israel. Ele oferece incenso diante de ti e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, abençoa o seu exército, diz os textos. Ó Eterno, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos que se levantam contra ele e aborrecem, para que nunca mais se levante. Aqui ele fala bem assim: abençoa o seu exército, o exército dos levitas, os exércitos dos ministrantes, consagra-os ao serviço do tabernáculo. A ordem está sobre os ministrantes filhos de Levi. É essa a herança aqui que Moisés garante para toda uma descendência dos filhos de Levi. Irmãos, hoje os Benê Israel estão diante do tabernáculo, na Paraxá. Vai lá para você ver. O tabernáculo recém-inaugurado, as ofertas e sacrifícios agora vai se tornar uma constante para os ministrantes e para os Benê Israel. As ofertas e o sacrifício se tornarão constante na vida dos servidores de Adonai. O Mishkan está erguido, a tenda está erguida. Agora é manter constante e perpetuamente a vida dos servidores de Adonai através das ofertas e sacrifícios. Quer ver isso lá em Êxodo, verso 29? Você está reclamando que estou voltando, né? Baruch Hashem, é assim mesmo. Eu fiquei a noite toda virando, você também fica comigo agora. Olha só que maravilha isso aqui. Agora o sacrifício se torna constante, irmãos. Constante, constante, constante. Isso quer dizer o quê? Que não pode faltar ministrante. Ai do ministrante que deixar de cumprir a sua função. Cuidado para não se tornar um profano. Cuidado. Diz assim, olha, capítulo 29 de Êxodo. Olha o verso 38. Isso é que oferecerás sobre o altar. Olha os sacrifícios. 2 cordeiros de 1 ano. Cada dia, continuamente, ele é constante. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro à tardinha. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 éfalo de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás oferta de cereais, com a oferta da manhã,
e conforme a sua oferta de libação, cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Eterno. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Você, em poucos versículos, você consegue fazer toda a leitura da Paraxá. As ofertas que é constante e contínua diante do Eterno. Ele diz assim, olha, verso 43, ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será o quê? Consagrada pela minha glória. A presença de Adonai se fará ali. Ele diz assim, consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também consagrarei a Arão e os seus filhos, que são os ministrantes, olha, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o quê? O seu Elohim. Eles, os ministrantes e os filhos de Israel, saberão que eu sou o eterno seu Elohim, que os tirei da terra do Egito. Todo o serviço de ministração é para trazer à memória quem é Adonai. Adonai é aquele que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o eterno, seu Elohim. Ô, Léo, olha só que coisa interessante quando você leu Êxodo capítulo 29. Aqui estava a organização para o serviço completo no santuário. Sim. Né, em Jerusalém, em Jerusalém. Mas aí você vai ver que esse serviço vai acontecer fora do templo, aquilo que vocês estão falando, sem o como? Não litúrgica. Não litúrgica. Porque você vai encontrar em Daniel capítulo 9, Amém, ele lá na Babilônia, orando 3 vezes ao dia, virado por Jerusalém. Ele não estava lá cumprindo o serviço ritual dele. Amém, que provavelmente ele estava inscrito lá para fazer o serviço. Mas ele não estava, o templo tinha se destruído e ele continua fora do local de rituais, ele continuando o ritual fora dali. É o que acontece nos nossos dias. Exatamente. Não é verdade? O Salmo 141, 141. Também fala sobre isso. Eu anotei aqui também. Não Salmo 141, Oséias capítulo 14. Exatamente. Tudo isso aí fala isso aí. Por isso que nos dá a liberdade de fazer o Baruch rito Hashem. Fora do templo de Jerusalém, não é? Fora do templo de Jerusalém. Fora do templo de Jerusalém, não é isso? Amém. Baruch Hashem. Você tem que falar no microfone, Léo. Cadê o outro? E isso que a pastora Sandra está falando é o que Paulo lá na frente é desafiado quando ele subsidia por meio financeiro de oferta o término do voto de 2 homens. Ali Paulo estava sendo questionado de ter abandonado a Torá de Moisés e ter ido aos gentios, tomado uma outra característica, ou seja, você deixou o ritual da Torá e está aos gentios. Acontece com Pedro em Atos capítulo 5. Ali Paulo, ele vai com aqueles homens e encerra aquele voto que aqueles homens tinham feito dentro do ritual em Jerusalém, para comprovar que ele não havia abandonado a vida ritual, porém tinha sido chamado para o cumprimento de uma vida fora também do rito, para que toda a carne conhecesse o nome de Hashem. São esses movimentos que, se nós ficarmos engessados em tradições excessivas, em questões que nos limitam ao tempo e o espaço, nós vamos ser, Leomar, muitas vezes demitidos por Adonai da função, porque nós não conseguimos contemplar aqueles que não conseguem chegar ao ambiente ritual. Porque existe a questão da pessoa não querer ir, mas existe a questão da pessoa não ter condições de alcançar. Aí é obrigação do judeu descer, como Pedro desceu à casa de Cornélio. Paulo vai aos gentios para que toda a carne conhecesse a Torá de Moisés e o nome de Adonai. Cumprindo ali Isaías. É um trabalho não ritual, Amém. não formal, mas sem descaracterizar os padrões de santidade da Torá. Fique muito importante isso aí frisado. O fato de não ser ritual não te dá liberdade para adulterar a sagrada Torá de Moisés nas suas ações. Por isso que Moisés clama o réu Moed. Isso aí.
que Moedes já está ali como algo local consagrado. Lembrando que as ofertas o que você vai levar para casa de alimento em Zikaron HaTorah é um bolo de carne, simbolizando toda a carne, e um pedaço de pão, simbolizando Yeshua HaMashiach. Isso. E simbolizando a delícia de servir ao Eterno, outro bolo, delicioso, doce, gostoso, que você vai saborear. Isso. São essas 3 coisas, com símbolos específicos. Aí interessante que essa semana nós tínhamos terminado de fazer 72 bolos de carne. Uhum. E estávamos congelando. Ligou-se uma senhora lá de Goiânia, ela deve estar no ar agora te ouvindo. Sim. Dona Maria de Jesus, Dona Maria de de Jesus. Goiânia. Ela falou: pastora Sandra, eu quero muito comer esse bolo. Esse bolo de carne. Nós tínhamos acabado de confeccionar. Pois fala para ela, Léo, você que está no ar com ela, que ela vai receber o bolo de carne em Goiânia, enviado por nós. Baruch Hashem. Vai receber. Vai de receber, longe porque clamou. é para todos. O que ela fez é clamar. Clamar. Para participar daquilo que Adonai está dando para mim e para você. De graça. Ofertando para mim e para você. Por isso que Adonai clama a Moisés. Porque aqui a legislação de Levítico é uma legislação rigorosa. Mas não é esse rigor que você treme as pernas, não. O tremer aqui é diferente. O rigor aqui da legislação de Levítico é porque traz sobre a legislação a exatidão, a precisão e a disciplina que eu e você precisamos. Esse é o rigor da Torá. Esse é o rigor de Levítico que Moisés traz aqui para mim e para você. E porquê que precisa ter esse rigor? Porque o ministrante, ele precisa ser, antes de iniciar o serviço na tenda, ele precisa ser messiado, ele precisa ser consagrado, ele precisa ser ungido. Isso que é messiar, é ungir, é dar funções ao ministrante, mas ele precisa estar apto para cumprir essas funções e não vir com toda a impiedade, conforme Romanos capítulo 1, Paulo ali reclama de toda aquela impiedade que o homem ali transforma e muda toda a rotina, ou toda a tradição, muda tudo ali, por causa da concupiscência da carne. Elohim aqui inicia apresentando para mim, para vocês, e também para os ministrantes, nos 3 primeiros capítulos aqui de Levítico, a tripla proteção para o homem se aproximar de Elohim e viver. Então, Adonai antes, ele vem, mostra, clama a Moisés e vai mostrar ali uma tripla proteção para o homem. Porque ele sabe que o homem vai transgredir, vai pecar, vai ser infiel diante dele. Então Adonai já dá essa cápsula de proteção para o humano, para que ele possa se apresentar diante de Hashem. Lembrando que o objeto principal aqui é aproximar o humano. Quando o autor colocou o humano, é para estabelecer que não só os homens têm o dever e o direito de se aproximar de Elohim, mas o humano inclui também as mulheres, se aproximar de Adonai. Olha ali, Levítico capítulo 1, você vê que os 3 primeiros capítulos são capítulos que vão dar a oportunidade do homem se assegurar de apresentar-se diante de Elohim. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é uma tripla proteção. Parece que a gente está fazendo propaganda de cosméticos, né? Não é. Nós estamos falando de Adonai. Por causa da urgência. 3 significa urgência. É uma tripla proteção. Do capítulo 1 de Levítico, ao verso 1, 2 e 3. Eu vou ler só alguns para a gente não perder o rumo aqui. O termo aqui é o holocausto na sua Bíblia e na minha. É o corban. É o ofertante que vai subir. Ele estabelece como é que você e eu vamos nos apresentar diante de Hashem.
capítulo 1 de Levítico, verso 2 e 3, diz assim, olha, fala aos Bnei Israel, aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando algum de vós apresentar oferta ao Eterno, traei vossas ofertas de gado ou de ovelha. Se a sua oferta for de holocausto de gado, oferecerá ele um macho sem defeito. A entrada da tenda da congregação, guarde isso. Você vai apresentar a sua oferta, ou de gado grande ou miúdo, à entrada da tenda da congregação, e oferecerá para que ache favor perante o Eterno. Depois, você vai entender por que ele estabelece que eu preciso apresentar a minha oferta à entrada da tenda da congregação. Diz assim, olha, esse é o Corban, é conhecido como holocausto. Ele vem da raiz carabe, vai dar nomenclatura ao sacrifício como presente a Adonai. É um erguido, um olá, né? É um presente que você ergue diante de Hashem. Fala aos Bnei Israel, diz-lhes, quando o humano, verso 2, entre vós apresentar um presente a Adonai, apresentareis vosso presente um animal, um bovino ou um ovino. Se o seu presente é um erguido de um bovino, ele o apresentará macho intacto. Ele o apresentará na entrada da tenda do encontro, aquilo que eu falei que Moisés clama, o Hel Moed, a tenda do encontro, para a sua satisfação diante de Adonai. A segunda oferta do capítulo 2 aí, ele vai falar de uma oferta da mirrá. Essa oferta da mirrá aqui é uma oferta importantíssima para nós no dia de hoje, porque é uma oferta de memorização. Você vai se apresentar, ofertar-se diante de Adonai, para que Adonai se lembre de ti e de mim. Você vai apresentar uma oferta para que Adonai se lembre de você. Gasguei, de você. É uma oferta de memorização. Essa oferta, ela é representada pelo maná. O termo é ascará. A raiz é zahar, que significa memorizar, lembrar, refletir e meditar. Para que Adonai lembra do ofertante. Salmo 141. Que suba, verso 2, que suba a nossa oração como um cheiro suave a Adonai. O clamor que você vai fazer para Adonai é para que Adonai lembre-se de você e de nós. Esse é o presente que você dá para Adonai. A mirrá é a prece firme, ele diz. Diz o verso 2 do Salmo 141. Minha prece é firme como incenso diante das tuas faces. A contribuição das minhas palmas, uma oferenda da noite, o sacrifício da manhã, e o sacrifício da tarde sobe em cheiro suave a Adonai. Vai lá em Oséias capítulo 14. Aguinaldo já viu esse. Nós trouxemos isso para lá, nós aprendemos um pouquinho disso lá no projeto Neshama. Olha só que bonito isso aqui no profeta Oséias, capítulo 14. Olha ali para você ver o verso 2. Eu não ia falar não, mas é muito bonito esse texto. É depois de Daniel. 14, verso 2. Ele diz assim, o profeta. Posso ler? Tomai convosco palavras. É a poesia que vai sair dos seus lábios para Adonai. Tomai convosco a palavra e retorne para o Eterno. Diz-lhe, perdoa toda a nossa iniquidade e aceita-nos graciosamente para que ofereçamos novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. É a oferta de maná, que aqui Levítico capítulo 2, eu nem li, né? Ele fala... Como? Oi? Sim, ele vai falar do retorno, que o homem precisa se erguer e se reestruturar diante de Hashem. É o retorno que eu e você precisamos fazer. O terceiro é o shelamim, o shalom, a oferta de pacificação. Então, sem um erguido, sem uma mirrá, uma oferta de cheiro suave a Adonai, e sem o shelamim, eu não vou conseguir
apresentar os 3 últimos sacrifícios que Adonai estabelece nesta porção. Olha só que interessante isso aqui. Shelamim, vem de Shalom, oferta de pacificações, para que o homem possa fixar morada, para que o homem possa fixar residência. Isaías capítulo 27, verso 5, diz o que, Ritona? Aquele que se ponha sobre a minha... Ela ora, ela ficou tímida ali, mas ela ora isso quase todo dia aí. Na minha presença, se apresenta diante de mim, sobre a minha proteção, que faça a paz comigo, Shelamim, uma oferta de pacificação. Você vê isso tranquilamente aí. É Isaías capítulo 27 que fala isso. Levítico capítulo 5 em diante, irmãos. Aí você vai confrontar Adonai com esses sacrifícios aqui. O sacrifício sobre os pecados ocultos, sobre os pecados que o homem traz sobre si, irmãos, é interessante que esses sacrifícios, fiz agora igual a pastora Sandra, né? Você viu? Fiquei ali. Eu já ia mudar. Então, você vê que esses 3 sacrifícios aí, são uma estrutura para você se apresentar. Essas 3 estruturas, essas ofertas, tornam-se a base para o homem retornar para Elohim. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele ensina isso. Mas nós não vamos lá porque eu só tenho alguns minutos. Ele ensina ali ao homem se erguer, a se reestruturar. Reerguer e reestruturar, no português, na gramática, esse re ali no português, reestruturar, retornar, reorganizar, reerguer, esse RE ali, chama-se prefixo dessa palavra, significa que você precisa fazer novamente. Na didática bíblica de Adonai, isso é certo. Na didática do homem, 80% dos estudiosos concordam que a repetição, o refazer, faz você gravar e memorizar aquilo que você não fez direito. Por isso que é retorno, por isso que é reerguer, por isso que é reaproximar, para fazer corretamente. É interessante que o termo reerguer e reaproximar e repetir, o termo em hebraico, se você for estudar toda a nomenclatura ali do nome, de retorno, reerguer e retornar, você vai cair lá no termo que vai dar o nome a testemunho, para você ver como isso é importante. Como o hebraico vai trazendo isso, nós vamos chegar lá um dia assim, né? Estudar o hebraico a chegar a essa formação de palavra, que a gente ponha a entender que o erguer e o reestruturar, o repetir, serve para você como um testemunho diante de Adonai. Você vai replicar a outros como testemunho diante de Hashem. O que vai impulsionar a transgressão e o delito o que vai impulsionar esse retorno, é a transgressão e o delito que eu cometo e que eu preciso imediatamente ser corrigido e ser perdoado por Elohim. Ali no capítulo 4 de Levítico 5 e 6, você vai ver ali que são os sacrifícios para amenizar ou cessar o pecado. Os sacrifícios ali, vai lá para você ver em Levítico capítulo 4. Nós estamos já concluindo, tá, irmãos? Não fica triste, não. Levítico capítulo 4. O sacrifício ali é por inadvertência ou por ignorância. Cuidado com essa palavra aqui de inadvertência e ignorância, porque a pessoa fala bem assim, eu não sabia, né? Ninguém me avisou, cuidado. Que o profeta Isaías fala assim, que você não sabe, porque você tapou os ouvidos quando Adonai falou com você. Ele fala isso. Você tapou os ouvidos, você se fez de inocente. Cuidado.
não é ignorante em nada. O sacrifício por inadvertência, no verso 2, ele diz assim, verso 2 do capítulo 4 do Levítico. Começa aqui, 4, 5, 6. Você precisa da estrutura dos 3 primeiros, para você poder entrar nesses 3 últimos aqui da porção. Ele diz assim no verso 2, fala aos Bene Israel para dizer, o ser que comete a falta, ele falou ser, é a alma e o corpo unido contra Adonai. Isso é triste demais. O ser significa a alma e o corpo físico do homem unindo-se contra Adonai. O ser que comete a falta por inadvertência contra todas as ordens de Adonai e o que não deve ser feito, faz. Você lembra de Paulo, né? Aquilo que eu queria que ele fazia, não faço. Aquilo que eu não faço, eu faço. Não é isso que ele faz? Capítulo 7 ali de Romanos, eu acho, não é isso? Não é isso? 8, 7, 8 ali, não é, Léo? É isso aí. Depois, se der tempo, a gente vai lá. Aqui o versículo, o capítulo de Levítico, essa falta por inadvertência, que você tem que ir lá e apresentar o seu sacrifício, olha aí que você vai ver que esta falta por inadvertência não é só contra um, não. Ele vai falar para o ministrante, primeiro é o ministrante, que tem que se apresentar diante de Hashem, para trazer junto com ele o sacrifício do povo. Olha o verso 3, ele vai falar para o ministrante. O verso 13, 14, depois você vai pegar isso na sua Bíblia e ler. Ele vai falar para a congregação. Do verso 22, ele vai falar com o príncipe, ou melhor, com os líderes. Tá? E o verso 27, ele vai falar para o indivíduo. Então estão todos arrolados aí. Todos estão arrolados a apresentar-se o sacrifício por inadvertência. Essa falta aqui que ele fala no texto, aquele que comete uma falta, Paulo no capítulo lá de Romanos, ele fala disso, Leonardo. Faltar é fracassar em suas funções. Por isso que ele chama primeiro Moisés. Porque ele sabe que Moisés é o homem já adestrado ali na Torá. Ele fala bem assim, o fracassar, o faltar é aquele que fracassa em suas funções. Por isso que ele vai primeiro falar com os ministrantes. Por quê? Se o ministrante faltar, compromete todo o restante do sistema de sacrifício. Olha a importância dos ministrantes diante de Hashem. E você vai ver depois, quando você começar a ler todo o capítulo 4, você vai ver que todos eles, para purificar desse sacrifício de advertência, ele vai ter que apresentar o sacrifício de Shelamim. Olha a estrutura que eu preciso ter do primeiro, do segundo e do terceiro sacrifícios ali que Adonai pede para eu apresentar. Por quê? Porque eu preciso fazer paz com Adonai. Diante desta falta, diante do fracasso, eu e você somos fracassados se nós faltarmos com as nossas funções. Isso. Leomar, é muito importante isso que você está tocando, porque quando a gente lê sacrifício, 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 parece que é uma leitura pesada e entediosa, falando de morte de animal, mas a gente precisa absorver o sentido que cada um tem. Isso. Quando você falou do holocausto, do cereal e da pacificação, oferta de gratidão, que você chamou Shelamim, elas são ofertas de manutenção da relação com Hashem. Isso. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Esses 3 momentos que você apresenta uma oferta a Adonai, eles não são momentos que se trata de violação da Torá. Não. São momentos que te mantêm na atmosfera sagrada de Adonai, para que a Torá de Adonai não saia da mente e do coração do homem. Do capítulo 4 em diante, ele começa a falar, caso saia, eu vou dividir para vocês que existe um pecado de ignorância, um pecado de ocultação, e aí ele começa a traduzir como o homem pode se distanciar desta atmosfera sagrada. E aí, para isso, existem pesos e medidas sacrificiais específicos para cada transgressão. Pesos e medidas do Mishkan. Isso, específicos para isso. Então, se nós não temos a manutenção do relacionamento nos 3 básicos
encontros diários de sacrifício com Adonai, isso. Quando houver uma violação da Torá, nós seremos incapazes de discerni-lo. Uhum. Aí vem a demissão do cargo. Você perde a função. Você perde a função. Se você não sabe discernir onde a Torá foi lesada, é porque você não encontra-se. Você fala, eu não sabia. Não, se você está no Shaharit, no Arvit e na Minha, em dia com Adonai, você vai saber. Porque a Torá está o tempo inteiro sendo chamada à sua mente. Isso. Agora, quando eu abandono, é aí que Moisés, lá na frente, arruma um problemão com Miriam e Arão. Ele não tinha estrutura na casa dele, ele tinha perdido Zípora. Ele precisava botar ordem na casa dele, ele casa com uma outra estrangeira. Aí vem Miriam sobre ele, com o dedo em rixa, com o apoio de Arão. Por que Miriam morre ali depois? Pelo fato dela ser um veículo para impedir Moisés de continuar com a tenda do encontro de pé. Uhum. Como é que ele ia administrar a ausência dele na casa e administrar a necessidade de um encontro permanente com Adonai? Adonai olhou para Miriam e falou, não, você não entendeu. Moisés precisava deixar a casa dele em ordem. Aí vem o chamado para casa no Zikaron HaTorá. Porque se os ministrantes se reerguerem diante de Adonai e se reestruturarem diante dele, ter essa estrutura aí. Obviamente que vai ficar alguns buracos dentro do nosso lar, pela ausência. As esposas, os filhos vão precisar aprender a manter a casa em ordem, porque é justificável a ausência quando você está na presença de Adonai. Se você vai jogar bola, se você vai surfar, se você vai correr na praia, se você vai passear, você está enrolado com Adonai. Você deixou sua casa desguarnecida e Adonai vai te cobrar. Agora, se você veio para a presença de Adonai, para cumprir as funções memoriais do Mishkan, precisa ter estrutura para segurar a sua ausência quando ela for justificável por esses quesitos. Amém. Isso é muito importante, porque vai englobar a casa inteira com essa situação. A família toda é comprometida. Eu vou só passar um minutinho só, tá? Porque hoje à tarde não tem como dar continuidade. No Salmo 99 tem uma notícia muito boa para mim e para você. Por quê? Porque se você diz que você não foi advertido, ou você pecou por inadvertência ou ignorância, eu quero dizer para você que o salmista diz que não se ausenta da culpa sobre você. Olha só o capítulo 99 do livro dos Salmos. Ele diz assim, vou ler só o verso 6 em diante. Diz assim, Moisés e Arão, os ministrantes, estavam entre os seus sacerdotes, Samuel, entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Eterno e ele os ouvia, certamente. Na coluna de nuvens falavam, guardavam os seus estatutos e decretos que lhes dera. Olha o relacionamento de Moisés e Arão, os ministrantes diante de Hashem. Olha o verso 8. Tu lhes respondestes, Eterno, nosso Elohim. Tu lhe foste um Elohim que lhes perdoastes, ainda que vingaste os seus feitos. Mesmo você sendo cometido pecado por inadvertência, não te ausenta da culpa. Olha em outro verso, ou em outra versão, o verso 6. Moisés e Arão com seus ministrantes e Shemuel com os clamadores de Adonai, aqueles que clamam constantemente diante de Hashem, clama o seu nome, e Adonai lhes responde. Olha o verso 8. Tu, Adonai, nosso Elohim, tu lhes responde, El, portador, tu és para eles vingador dos seus procedimentos. Se você proceder diferente, não serás aceito. Eu lembrei isso agora. Se procederes mal, o pecado já a porta para o Hashem. Aí você vai continuando aí, você vai ver que Levítico capítulo 5, não vou ler tudo, vai falar que são os pecados ocultos, que são pecados graves, é um pecado contra a sua e a minha consciência, porque ocultar é a mesma coisa de não revelar. Ocultar é a mesma coisa que não revelar. Ocultar é você disfarçar. Ocultar é você ser um dissimulador.
Levítico capítulo 5, verso 15. Diz assim em outra versão: o que trapaceia com trapaça e falta, por inadvertência contra os sacramentos de Adonai, conduz a sua culpa a Adonai. Trapaceia no hebraico é mal, significa um ato que implica em você fazer e ter um prazer ilícito, um prazer proibido para mim e para você. Isso que é trapaça, isso que é trapacear, tirar proveito de uma oferta e um sacrifício oferecido para Adonai. Você vem aqui oferecer um sacrifício. Sabe que um sacrifício simples que você é fácil de memorizar? Você vem para cá para fazer um tzedakah, é um sacrifício. Para ajudar um idoso, uma criança, um necessitado. Ou você sai daqui para ajudar aqueles que necessitam de liberdade espiritual. Você coloca isso aqui e você quer tirar proveito dessa oportunidade. Para que seu nome seja incluído naquele evento, é um sacrifício, irmãos. É isso aqui, você trapaceia com trapaça. Você quer tirar proveito de um sacrifício oferecido a Adonai. Isso é um prazer proibido segundo a Torá. Você tem que fazer porque você ama Adonai e você ama ao próximo. O profeta Oséias diz que quando você faz assim, você se alimenta do pecado do outro. Você se alimenta. Oséias capítulo 4. Não vou ler, eu tinha botado para ler, não vou dar tempo. Você se alimenta com o pecado do outro. Irmãos, o Salmo 50, que é o Salmo da porção, diz que Adonai vai expor o que está em oculto em nós. Vai lá, Salmo 50. Isso aqui é de tremer a minha perna, tá? Aqui, ó. Ah, não, você tem que falar, não, senão... Hã? Tem que ser confessado, isso. Tem que ser confessado o pecado. Abrir as bocas. Se você não confessar, você vai começar a ficar todo entravado ali. Olha só o capítulo 50. Vamos verso 8 em diante. Olha o que o salmista fala. Ele vai falar com quem? Com aqueles que fizeram uma aliança de sacrifício com ele. Ele diz assim no verso 8: não te repreendo pelos teus sacrifícios, ou holocausto que estão de contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus currais, pois meu é todo o animal da selva, e o gado sobre milhares de colinas. Conheço todas as aves dos montes, e meu é tudo que se move no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e tudo que nele há. Como carne de touros, ou bebo sangue de bodes, oferece a Elohim sacrifício de agradecimento. Todá, paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Invoca, clama a Adonai, que ele vai te livrar, ele vai te curar, ele vai te salvar, e tu me glorificarás, diz ele. Mas ao ímpio, diz Elohim, que direito tem de recitar as minhas Toratot? Ao criminoso ele diz, que direito que você tem de ensinar as minhas leis? Ou de tornar a minha aliança na tua boca? Tu odeias a correção. Tu consentes, tu lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês um ladrão, consentes com ele. Tem parte com os adúlteros. Usa a tua boca aí para falar mal, e a sua língua trama enganos. Assenta-te a falar mal contra o teu irmão, e fala mal contra o filho de tua mãe. Essas coisas você tem feito, e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te repreenderei, e tudo porei à tua vista. Eu vou expor para você o que você tem feito em oculto. Ouvi isso, vós que vos esqueceis, que desprezaste Adonai, que tornou-se um profano, um devasso, um imoral. Ouvi isso, todos se esqueceis de Elohim, para que nos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor, de agradecimento, me glorifica.
É o gratificador de gratidão esse aqui. E aquele que ordena bem o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Elohim. É essa aí. É essa a condição do homem que está diante de um pecado oculto. No capítulo 6, ele vai falar do pecado daquele que é infiel. A infidelidade com o eterno, irmãos. Olha só, a infidelidade com o eterno, provavelmente, eu não vou dar certeza, mas você medita no seu coração, assim como eu meditei, provavelmente está atrelada à infidelidade que você tem com o próximo, com o seu irmão. Infidelidade nos pesos e nas medidas, provavelmente a infidelidade chegou aos céus. O profeta Malaquias, capítulo 2, fala sobre isso. Eu quero concluir dizendo que os sacrifícios constantes, as alianças com o sacrifício, conforme aqui o salmista diz, refere-se a uma vocação ordenada por Elohim aos filhos de Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, para que os filhos de Abraão realizem justiça e julgamento. São os atos de justiça, as nossas ações. Se realizarão sob o auspício da justiça e do julgamento. Então, o sacrifício, eles devem vir acompanhados das obras de justiça. Por isso que ele fala que você precisa, e eu também, apresentar os sacrifícios à porta da tenda da congregação. Por quê? Se eu apresentar fora do padrão estabelecido aqui os sacrifícios e as ofertas, a Torá diz que eu faço sacrifício a demônios, eu alimento a demônios, eu oferto a demônios, diz o texto. Sim, o profeta, depois eu vou lá para você ver no texto, o profeta Isaías, ele clama ao povo de Elohim a sua transgressão, que apesar de você comparecer aqui regularmente no sacrifício, os mesmos não vêm acompanhados com obras de justiça. Então, mesmo que sabe por quê? Porque quando a gente fala assim, você não vem ao sacrifício, você não vem ao sacrifício, você não vem ao... Mas ele pode estar sacrificando fora do padrão, mas dentro de uma santidade diante de Hashem. Mas tem muitos que têm um sacrifício regular, mas ele traz o sacrifício sem obras de justiça. Vai lá para você ver isso em Isaías capítulo 58, para nós concluirmos isso. Isaías capítulo 58. Ele diz assim no verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram. Dia a dia está diante de mim com seus sacrifícios, com as suas ofertas. Tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa os mandamentos do seu Elohim. Perguntam-me pelos direitos da justiça, e têm prazer em se chegar a Elohim, e dizem, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, porque o jejum é um sacrifício, uma aflição à carne, perseguis nas vossas empresas, e explorai todos os vossos trabalhadores, para contendas e debates jejuais, e para ferides com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É esse o jejum que eu escolhi, que homem, um dia, aflige o teu ser, saia para fora, para clamar a Adonai do seu ser, inclina a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. É isso que chama de jejum, o dia aprazível ao eterno. Não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, e desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaçados de todo jugo? Não é também que repartas o teu pão ao faminto? Dona Maria, a senhora vai receber o pão, o bolo de carne aí, e o pão também.
e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas no teu próximo, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face. Aí sim, a glória do Eterno será a tua retaguarda. Aí, adoras, o Eterno se manifestará. Então clamarás ao Eterno, e ele te responderás. Gritarás, e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, olha eu aqui com o dedo, e falar iniquamente, e se abrires a tua alma, o teu ser, ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como um meio-dia. O Eterno te guiará continuamente, e fartará a tua alma, o teu ser, em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Função do filho de Levi. Função do filho de Levi. Então, se você e eu começarmos a observar a estrutura de sacrifício e andar segundo o padrão, você não vai sacrificar a demônios, mas você vai sacrificar e a glória de Adonai vai aparecer, vai se manifestar. Amém. Eterno, nós queremos glorificar o teu nome neste Shabat. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre os nossos lábios para que nós possamos clamar a ti, o único Elohim de nossas vidas, para que nós possamos proceder corretamente diante de ti, que não haja em nós falta nenhuma, mas que nós possamos nos apresentar com os sacrifícios e empunhados junto deles, ó Pai, os nossos atos de justiça. Fala ao nosso coração, fala e penetra em nosso ser, e nos ajude a retirar de nós tudo aquilo que é empecilho de nós andarmos com dignidade na Tua presença. E é em nome de Yeshua, o Teu Filho, é que nós oramos diante de Ti. Amém. E Evarecha Adonai Virish Mirecha, e Adonai Palavelecha Virunek, e Sadonai Palavelecha Viase Melecha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.